Olá a todos, nós aqui no Mais um Pod Farmas, Rosana Freitas com vocês hoje em um bate-papo essencial. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, responsabilidade coletiva e o papel essencial da equipe multidisciplinar na segurança do paciente. Hoje nós vamos contar com a doutora Rosana Lourdes. Posso chamar aqui e dizer que tive o privilégio de trabalhar juntos. Doutora Rosana Lourdes, que é médica infectologista, que aprendi muito. Época do SAI ainda, hein? Eita, que tempo! Com experiência na assistência, formação de equipe, implementação de prática segura em ambientes hospitalares. E não tem como, a gente sempre está se cruzando, sempre está falando em bem só, que é a equipe multi trabalhando juntas, e é um prazer trabalhar do lado dessa médica e dizer assim, os farmacêuticos e a equipe multi, gente, quando você tem essa parceria, funciona e é um exemplo. Então, assim, eu estou muito orgulhosa aqui de poder contar no nosso Pod Farmas com uma médica que fez tanto para a nossa profissão, e que é ela, Rosana Lourdes. Muito obrigada por fazer parte, por aceitar o convite. Olha, assim, meu Deus, ela vai ter que dizer sim. E é muito bom ter e participar desse assunto, e hoje nós vamos contar com ela, vamos passar aqui, deixar ela falar um pouquinho dessa trajetória dela, que muito também nos orgulha, e não tem como não lembrar da nossa atuação juntas com a nossa amiga, e que a gente já estava lembrando aqui, que não tem como, a doutora Regiane, essa farmacêutica que trabalharam as duas, eram até assim, quase irmãs, viu? E eu ficava até enciumada, eu falava assim, meu Deus do céu, essas duas assim, e era um trabalho e dava frutos, e frutos importantes. Rosana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom participar do nosso Pod Farmas. Eu que agradeço, né, pelo convite. Eu acho que falar de equipe multi, eu acho que é essencial, e que muitas vezes é muito difícil de você implantar por, assim, umas briguinhas, assim, umas existe, rivalidades, né? das categorias, que eu acho tão desnecessário, porque se cada um fizer o seu e fizer bem, e fizer junto, e discutir, as coisas andam muito melhor, e quem ganha com isso sempre é o paciente. E aí a gente tem exemplos disso e que acabou dando certo, me falando muito. Vamos falar um pouquinho quem é a doutora Rosana Lourdes. Nossa. Falar um pouquinho quem é a Rosana. Veio, formou, amo o Acre. Nada, eu sou acriana, né? Nasci, mas saí daqui com 4 anos de idade, fui para o Rio, meus pais foram para o Rio e cresci no Rio. É uma cidade maravilhosa. E aí... Sempre quis voltar? Não, tudo foi muita coincidência. Na realidade, assim, eu sempre pensei em fazer medicina. E aí teve uma época que eu falei assim, toda a vida gostei muito de dançar, muito de sair e dançar, e gostei da noite. Sempre fui uma pessoa muito da noite, eternamente, até hoje, minha insônia não se acaba nunca. A necessidade de estar na rua. E assim, sempre fui mais da noite do que do dia. Mas aí eu falei assim, eu vou fazer medicina, vou ter que me acabar de estudar, que vida que eu vou ter? Aí desisti da medicina, fui fazer administração. Fiz, acho que 3 períodos, foi 1 ano e pouco. Olha só, de começou com administração. Não, eu me inscrevi para o vestibular de medicina na época. Eu acho que foi a melhor prova que eu fiz, foi a da UFRJ naquele ano, que foi o primeiro ano que separou a UFRJ do Cesgran Rio. E eu tenho certeza que eu passei, mas eu nem olhei o resultado porque eu não queria mais medicina. Aí fui fazer administração, fiz esse 1 ano e meio na Bennett, que era uma faculdade particular, e aí depois eu falei assim, sabe, gostei de administração, gostei bastante, mas eu falei assim, é medicina mesmo que eu quero. Aí fiz mais, acho que uns 6 meses de cursinho, aí fui fazer prova e entrei. Aí me formei no Rio, em 96, 97, e um pouco depois, tinha feito a prova da residência também para a clínica, entrei, mas aí logo depois me chamaram,
o ex-marido da minha, então, marido da minha uma prima, me chamou, que ele estava na secretaria, perguntando se eu não queria vir para voltar para o Acre. Eu falei, tá. E aqui a Assim, gente eu falei, sempre não, precisa- vou pensar, era véspera de Semana Santa. Era perto da Semana Santa. Eu falei, eu vou pensar no feriado e eu te dou a resposta semana que vem. Aí eu pensei, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou. E vim, aí nunca mais fui embora. Nunca Mas assim, mais. tu já pensou em vir para passar uma Não, chuva? eu Ou- falei, eu vou ver se eu vou me readaptar, né? Porque eu saí daqui com 4 anos de idade, uma vida, né, no Rio, com uma vida cultural que é uma coisa, é outra coisa, uma vida social que é outra coisa. Você tem muitas opções de lazer que aqui a gente acaba não tendo tanto. Teve um período que deu uma melhorada, mas já deu uma esfriada. esfriada. E assim, acabei ficando. E me pretende? adaptei e E acabei voltar? ficando. Voltar para o Rio, não. Eu acho que se eu sair daqui é para ir para algum outro lugar, muito mais provavelmente Nordeste, ou uma cidade que eu amo, que assim, passei acho que umas 2 vezes só, mas que me encantou foi Florianópolis, que eu acho que é uma cidade que você tem uma encantadora. qualidade de vida boa. Eu só não sei muito por causa do frio, mas Eu gosto por do isso que eu frio. penso mais no Nordeste, porque a única coisa que realmente eu continuo sentindo muita falta é o mar. A praia, porque eu fui criada Com indo para aquele praia, né? cheiro, né? Por mais que eu não morasse parte da minha vida próximo do mar, mas a gente tinha uma casa de praia em Cabo Frio, então assim, a gente ia muito ia para praia, e praia no Rio, quando você mora num lugar de praia, qualquer hora você pode ir. Mesmo na época de faculdade, teve uma época que eu pegava, E estudar na praia. eu saía da faculdade, eu já levava um biquíni dentro da mochila. Dentro da mochila eu levava, aí trocava o biquíni na faculdade, pegava meus livros e eu ia para a praia, eu ia lá pro recreio. E estudar. Lá pro recreio, pegava, sentava na beira da praia e ficava estudando até escurecer. Eu conhecia o salva-vidas, conhecia o povo da barraca que ficava, que vendia Que ideia. os lanches ali, que eram os lanches mais fit, que na época não era fit, mas assim, tinha umas coisas mais naturais e tal. E É natural pra época. pra época E assim, conhecia todo mundo. E eu ia estudar lá. Gente, mas assim, quando fizeram o convite, veio, o que pensou assim? É uma outra possibilidade, uma nova? Não, eu falei, vou ver qual é, não sei, depois qualquer coisa eu venho embora. Só que assim, foi um ano, o primeiro ano foi um ano bem complicado. Eu fiquei morando na casa dos meus tios, tranquilo, mas assim, os Vontade de voltar. os 2 primeiros anos, mas principalmente o primeiro, a Varig comeu meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhava era a Varig que levava, porque assim, era uma saudade. Lá e você. Ficaram meus pais, meus irmãos, minha sobrinha, que já tinha nascido na época, e assim, eu vim, mas assim, falei, vou ver qual é. Aí vim, e no final das contas acabei ficando, né? E hoje, assim, não sinto falta do Rio, né? O Acre acaba encantando mesmo. Tem esse lado. Não, eu sou daqui, né? Então, assim, a sorte minha é que eu tinha já uma base, uma rede de segurança também. E a especialidade veio assim? Qual foi a. Não, aí, quando você pensou nessa. Não, infecto eu sempre pensei porque eu Desde sempre a faculdade admirei. era. Não, assim, eu pensei em gastro, pensei em dermato. Mas dermato, eu não gostava da parte estética, eu gostava da parte pereba, né? Bem assim, eu gostava das doenças dermatológicas. E aí, como a parte de dermato era, no caso, quando eu passei pela dermato, foi na Santa Casa, que era com o professor Azulay, e aí eu me encantei mais ainda. E era muito a parte de patologias da pele mesmo. E gastro também, que era com o professor Galvão, também na Santa Casa.
Os professores norteiam a gente mesmo. E aí eu acabei e gostei de reumato. Mas assim, aí dermato eu falei, se for para cuidar de pereba, eu tô lascada, porque não vai dar dinheiro mesmo, porque o que dá dinheiro é estética, toda a vida, né? Sim. Dermato que Desde sempre aquele deu tempo, dinheiro é a parte estética. E não é muito minha praia. E acaba assim, que nisso, dentro da família, como tinha o Tião que é infecto, e eu admirava muito, então assim, acabei indo para uma área da infecto. E eu gostava já muito de parasito, porque desde que eu rodei na parasito, no segundo ano da faculdade, eu passei a ser monitora e fui monitora até sair da faculdade. Eu continuei boa parasito, na parasito. Do início ao fim. E tanto que, como vários dos meus professores eram da Fiocruz, acabou que assim que eu saí da faculdade, eu ia, na época que me chamaram para vir, eu fiquei na dúvida de vir, porque eu já ia começar no laboratório dentro da Fiocruz, que era o laboratório onde uma das minhas professoras da Parasito, que era a professora Claude Pirmes, ela era chefe do laboratório, que trabalhava com pesquisa de Chagas e Leishmaniose, na parte de PCR, que na época era o top do top. Estavam achando, encontrando PCR. E aí eu já ia começar a ser bolsista dentro da Fiocruz. Por isso, faz sentido a dúvida. Essa foi a minha dúvida, mas aí por isso que eu falei, eu vou pensar bem no meu feriado. Aproveitou bem o feriado e falou assim, agora trabalho. Na época eu tinha um namorado e a gente foi para casa em Angra, na casa lá que era dos pais dele. Aí eu falei assim, conversei, discuti e tal, ele falou assim, vai, se não der certo, volta. Eu acho que são algumas... Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou mesmo. Fui. Aí vim. Trabalhou aí de cara, foi pro pronto-socorro? Chegou. Cheguei, aí fui pronto-socorro, era plantão no pronto-socorro, porque eram 2 contratos de 20 horas na época, eram 20 horas no pronto-socorro e 20 horas no Centro de Saúde Eduardo Asmar. Começou bem. Eram os 2 lugares. Mas já na área ou no geralzão? Não, era geral, porque eu ainda não tinha, eu vim antes, eu desisti da residência, na época que eu fiz a prova, mas acabei veio antes da residência. Aí eu abri mão também e vim. E aí vim, cheguei, era maio, acho que de 97, e foi em 98. Em 98 eu fui fazer. Primeiro eu fiz um curso, me inscrevi para um curso de uma especialização em doenças tropicais com o professor Prata lá na UFM, na Faculdade do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba. Tinha um curso que era de 2 ou 3 meses. Que você assim, literalmente vivia a imersão, aquilo ali, né? Que na realidade eu me inscrevi para a UNB, para esse mesmo curso, lá no Núcleo de Doenças Tropicais da UNB com a professora Vanise Macedo, que não é minha parente. Mas assim, mas é Macedo. E assim, aí me inscrevi lá. E lá, como esse ano teve um problema que não teve lá em Brasília, aí perguntaram se teria problema, se eu poderia ir para Uberaba. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí fui, que era o do professor Prata. E assim, como eu já tinha... Foi uma imersão, de manhã, de tarde, de noite trabalhando. E como eu já tinha a vivência também dos meus professores da Parasito e da própria vivência da Fiocruz, porque eu estagiei dentro da Fiocruz, antes, inclusive, da história de pensar em ser bolsista. Você conseguiu levar um pouco dessa... E aí foi onde eu acabei entrando meio que nessa coisa da pesquisa, de gostar, tal, também. Reencontrei, porque tem
tem uns encontros de leishmaniose e Chagas, acho que é bienal. Acho que cada 2 anos tem. E aí reencontrei os meus professores, tal, assim, porque dos meus professores de parasito, acho que só tinha um que não era da Fiocruz, todos os outros eram da Fiocruz. E a Fiocruz é muito envolvida na pesquisa. E assim, os laboratórios deles eu adorava, eu ia para lá, eu ficava babando, né, nas coisas, entendeu? Era bem interessante. E aí fiz esse curso com o professor Prata, e acho que no final desse ano teve a prova de mestrado, que foi um mestrado que na época o professor Tavares, que tinha vindo para começar a UFAC, a medicina na UFAC, da UFBA, da Federal da Bahia. E aí ele veio, estava nessa época aí, e a professora Vanise abriu vaga específica para o Acre de mestrado. Para a prova, abriu a prova específica com essas vagas para o Acre. Tiveram as provas lá para os outros, mas a gente, o Tião na época era senador. Não. Foi direto em doenças tropicais. Doenças tropicais com foco clínico, né? E aí foi o Thor, foi a doutora Emélia, que é pediatra, foi a doutora Vânia, que era pediatra também, e o Paulo Fernando, que hoje, depois, ele foi o único que assim, ele não terminou, desistiu por conta, não aguentou ficar lá. Imagina. E aí veio, e depois agora ele é ortopedista, fez aqui a residência na ortopedia. Na ortopedia. E aí a gente foi, a Vânia eu acho que também, ela não lembro se ela terminou, mas aí... A Vânia Tojal na época. Não é a Vânia Tojal, não. A Vânia foi depois da gente. Foi depois. Ela era pra ter ido, mas aí acho que ela... Não lembro se ela engravidou de novo, porque a Vânia era uma leva de menino, né? Doutora Vânia mesmo. E Não, quem era infecta era a Ana. A Vânia é a dentista. A Ana Tojal. A Ana Tojal foi depois. A Ana Tojal foi depois. Ela foi no ano depois que ela foi para fazer. Senão a gente já estava falando da Vânia. E aí, depois do mestrado, voltei. E nesse tempo aí foi quando eu comecei a trabalhar no SAI. Mas aí logo depois veio o convite para a direção do pronto-socorro. Ela só passou uma chuva, não sabe, viu, gente? Foi na época em que eu a conheci. Que foi quando a gente começou que a gente trabalhou junto, que a gente se conheceu, e ainda bem que a gente sempre se deu bem. Ainda bem, né? Olha, viu, gente? Farmacêutico se dá bem com médico. Mas a gente sempre se deu bem também, porque assim, sempre que eu tinha alguma coisa, eu ia lá, conversava, discutia, ia atrás de saber se tinha medicamento, se não tinha, o que tinha, o que não tinha, para poder prescrever, usar, o que dava. E aí foi assim. E depois foi pro Herb. Aí fui diretora do pronto-socorro 4 vezes, fui diretora técnica, diretora assistencial, 4 vezes, em períodos diferentes, né? E depois fiz uma pós pela Fiocruz, né? Pela Fiocruz junto na ENSP, na realidade, pela Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP Brasil, junto com a ENSP Lisboa, que foi na época do lançamento da Política Nacional de Segurança do Paciente. Aí pronto, aí eu fiz essa pós, gostei, mas assim, nesse meio tempo aí, eu já estava encantado. Não, o meu sangue é controle de infecção. O meu sangue é controle de infecção. A segurança do paciente veio porque... Passei a trabalhar com controle de infecção em 2002, na realidade. Só que 2003 foi quando a gente conseguiu estruturar a coordenação estadual de controle de infecção. Foi um pouco depois mesmo. Que foi na gestão da Sueli. Você estava como diretora. Foi. Que você conseguiu implementar essa questão do controle. E aí eu ficava como diretora do pronto-socorro, né, assistencial, e
coordenadora da CCIH do pronto-socorro. Exatamente aí. Né? E aí, em 2006, a gente conseguiu estruturar a coordenação estadual, né, de controle de infecção, que foi na gestão da Sueli, e em 2013 foi quando foi lançada a Política Nacional de Segurança do Paciente, né, que foi em 1º de abril, por isso que... Né, por isso que não foi mentira, é verdade. Não, é verdade, ela existe. Ela existe. E por isso que é abril pela segurança, né? Por isso que é comemorado no Brasil, foi comemorado quando ela foi instituída, né? Isso. E a gente também fiquei como coordenadora do núcleo do núcleo estadual de segurança do paciente. Então, assim, porque segurança do paciente e controle de infecção tem muita relação. Eu sempre disse que o controle de infecção ele está inserido na segurança do paciente. Né? Muito, né? E aí fiquei como coordenadora até 2018. Não, um pouquinho depois, um pouquinho depois, como coordenadora da estadual. Da estadual, acho que foi até um pouquinho depois. Do pronto-socorro, do ERB, eu saí em 2018, foi quando trocou a gestão. Quando o Gladson entrou, aí eu virei persona não grata em muitos aspectos. Aí você ficou como... Aí eu fiquei como médica do núcleo estadual. Que inclusive eu também, porque eu tinha um contrato pelo ProSaúde, que nessa época foi a época que eu pedi demissão do ProSaúde, porque eu optei por não me deixar... não deixar infernizarem minha vida. Eu optei por paz na minha vida ao invés de... E essa paz... E passei a ter vida também, porque, de certo modo, até então, meu filho nasceu em 2004, Cauã nasceu em fevereiro. Eu fiquei 2 meses só de licença. Eu voltei com... o Cauã tinha 2 meses quando eu voltei a trabalhar. E levava ele. Eu lembro. Levava ele. Meu Deus. Quando eu não levava, tirava leite, deixava leite e tal, não sei o quê. Mas assim, voltei a trabalhar ele estava com 2 meses. Então eu não tirei nem minha licença maternidade, eu não tirei completa. Gente, assim, olha, histórias, né? Mãe sendo... Mas nessa época, assim, o profissional farmacêutico, a gente fala que é o profissional do uso racional. Nós trabalhávamos ali na farmácia, então a gente sabia daquele uso indiscriminado de antibióticos, na época não era de prescrição obrigatória como é hoje, mas a gente tinha uma demanda, né, que a secretária ele era muito envolvida na época, porque a gente fazia levantamentos, e quando a Rossana assumiu essa parte no controle, a gente começou a se debruçar mais ainda nesse controle de saídas, nesse controle do uso. E aí foi quando uma farmacêutica trabalhando com você, e aí vamos falar um pouquinho dessa revirada do que foi implementar essa comissão dentro do ERB, porque tudo começou, gente, não foi pela estadual, foi o ERB que depois veio a estadual. A comissão do ERB, na realidade, a gente montou, era foi um piloto, né? Já tinha funcionava. Uma resolução, né? A resolução é de 2000. 2000. Não, é 98. É 98. A 2616 ela é de 98. E aí, assim, mas tinham tido algumas comissões que foram montadas, mas que não andavam. É aquela obrigatoriedade, né? Como sabem, existe uma legislação em que diz da necessidade de se ter as comissões de infecções. E a gente e a gente tem que entender que naquela época, se hoje a gente tem déficit de profissional, naquela época a gente tinha muito mais. Mas muito mais déficit. Então, assim, uma pessoa fazia 300 coisas, né? Porque teve uma comissão que a Ana Tojal participou, teve uma comissão que teve acho que era dermatologista, ela, que agora não estou me lembrando do nome dela, mas ela que ela também participou, mas assim, a coisa não andava, não saía. Porque ela tinha que fazer outras atividades. Incipiente, tanto que eu tenho, na época que a gente fez um trabalho, eu
conseguir achar informações de acidente com material biológico, com pérfuro cortante, da época delas. Assim, mas eram coisas assim, era uma Tava cada não sei quanto, era um catalogada, mas pinguinho. não tava... Não tinha nada com a realidade de acidente com pérfuro cortante, nada. Era muito ínfimo as notificações. E aí a gente montou. E nessa comissão, que a gente montou primeiro, em 2003, quem compunha essa comissão era eu, a enfermeira Marluce, Marlucinha. a Rejane, que é a farmacêutica, que é a nossa amiga, minha irmã de alma, e minha referência. E a técnica que trabalhava com a gente, que ainda tá, é a única pessoa que ainda continua dentro do web, que é a Clara. A Clara ainda continua lá? Continua lá na CCH. E nesse meio tempo a Clara já fez umas 3 faculdades diferentes. Ela é formada em 300 coisas. Que bom que ela está estudando. Vamos lá. E assim, e ali eu sempre tive muito, eu nunca tive muito receio de perguntar, de tirar dúvida, nada disso. E ali a gente começou a trabalhar e era uma equipe, sempre foi uma equipe que a gente podia discordar, mas a gente discordava, fazia aquela discussão interna e a gente chegava num ponto em que a gente trabalhava muito bem junto, né? E foi dali que tudo começou. Tudo começou com esse grupo e que hoje a Rejane não está mais com a gente, mas a Marlucinha, ela é a referência hoje, né? A Marlucinha, ela está como responsável pelo NEGESP, que é um núcleo de gestão de segurança do paciente, estadual de gestão em segurança do paciente da CESAC, porque foi uma coisa que o CONAS colocou para estabelecer que todos os estados têm que ter um NEGESP, e esse NEGESP é ligado diretamente ao secretário de saúde. Que aí é uma porque forma... são dados de gestão, né? Não, e é uma forma meio de cutucar os gestores, porque esse sempre foi um problema, por exemplo, do controle de infecção. Porque a gente luta, a gente tem informação, a gente tem dado, pelo menos dentro do web eu tinha, dados que são importantes e que as pessoas não consideram. E a gente essa equipe conseguiu, dentro do pronto-socorro, ter o respeito dos profissionais. Muita briga. Eu tive que chamar a CRM para dentro do pronto-socorro, quando eu fui para implantar o uso racional de antimicrobiano, quando a gente foi implantar a ficha. Teve médico que disse, então agora eu tenho que pedir autorização para prescrever. Eu falei, meu querido, tem normativa, tem resolução do CFM, dizendo que a gente pode fazer. Ou seja, já tinha algo nacional, a gente só precisava implementar aqui. Isso. Era questão local. E aí a gente chamou o CRM, a doutora Dilza foi para dentro do pronto-socorro, numa reunião que encheu, na época era o coisa lá que a gente comia, lá o refeitório, encheu com os médicos, um monte de gente, e ela disse, não, tem a resolução número tal, tananã, explicou, aí eles tiveram que acatar. Precisa ser cumprido. Porque na realidade, quando a gente vai colocar na ponta do lápis, a maioria, nós profissionais médicos, a gente tem um problema, porque a gente tem, no muito, uns 2 períodos de farmácia. E ponto. É tão bom escutar isso. E assim, e geralmente é por volta do 3º ano, né, que tem. E a gente depois sai, na realidade, a gente meio que copia a prescrição do alheio, ou seja, de quem ensinou a gente. A gente meio que copia. Então a gente copia o certo e muitas vezes copia o errado. E a gente não sabe prescrever. E outra coisa, a gente acaba também indo... A gente, que eu digo, eu estou me incluindo porque eu faço parte da categoria, indo muito na onda de representante farmacêutico, que é um outro problema. Porque quando eu vou tentar vender alguma coisa, eu só falo o que é bom. Eu não vou falar o que é ruim. Então eu não vou falar de evento adverso.
Eu não vou falar de interação medicamentosa. Aquilo que não deu certo não é interessante. E esses são pontos que, na realidade, a maioria dos médicos desconhece, que são os eventos adversos, né, os efeitos colaterais das medicações, as contraindicações. E essa é a nossa praia. Aquilo que a gente Isso. mais precisa falar para alcançar o uso racional. E a parte de interação medicamentosa. Interação medicamentosa, então, é desgraça. E é isso para quê? Eu estou falando de todo um período, porque hoje, nossa senhora, eu sempre falava isso com a Marluce, eu falava assim, Marluce, quem viu a gente ficar tirando xerox de livro? Porque a gente não conseguia, porque os livros também caríssimos, então quando uma tinha, emprestava para outra xerocar. Então assim, tirava, né, fazia cópia das coisas. Era verdade. Para poder a gente ter o conhecimento, a gente não tinha esse acesso à internet que a gente tem. Hoje, tudo é muito fácil, porque você tem internet, você tem aplicativos. E nesses aplicativos, você tem aplicativo que te diz interação medicamentosa, risco. Prescreve para você. Risco da medicação na gravidez. Você diz, vai te dizer tudo. Idoso, risco de queda. Como fazer a diluição, como você fazer. Porque isso é uma outra desgraça, porque cada um sempre fez como quer. Um exemplo claro, quando eu digo que médico não sabe muito, e outra. Tem pessoas que se atualizam e que gostam de estudar. Sim. Realmente abraçam aquilo que faz e tem essa facilidade até de... Não, e mesmo assim, gosta de se atualizar, principalmente, que vai para congresso, que mesmo quando não vai para congresso, pega artigo científico para ler, não se baseia em achismo. Fonte de pesquisa... hoje mas assim, aí hoje é o contrário. Hoje você tem que saber onde pesquisar para você pesquisar coisas. Porque pesquisa vai aparecer várias. Porque coisa absurda aparece no Covid nós vimos muitos absurdos. Não, inclusive porque ainda fontes, continua, né? E ainda continua gente prescrevendo azitromicina para Covid. Sim, verdade. Né? Que é um problema, o Covid teve um problema que foi o uso realmente, ali houve um uso indiscriminado de antibiótico para tratar uma questão que era viral. Claramente. Então, assim, e quando eu digo que a gente tem, e hoje a gente tem aplicativo que vai me dizer todas essas coisas. E com Rejane a gente sempre discutia muito, mesmo porque ela também trabalhava no laboratório. Porque ela era bioquímica farmacêutica. Farmacêutica, bioquímica, não sei a ordem certa, mas ela era as duas coisas. Então, assim, eu sempre discuti muito exame com ela. Hoje eu posso dizer que ela era uma farmacêutica clínica completa. Ela conseguia... E pós-Rejane, eu tive muita... depois que ela foi para o outro plano lá, eu tive muita dificuldade, porque, assim, quem trabalhou com uma pessoa que vestia a camisa da profissão, como ela vestia, e que não se intimidava com ninguém dentro de um pronto-socorro, ela não se intimidava com o médico, ela não se intimidava com ninguém. Ela pegava, se ela tinha o conhecimento, ela ia atrás e ela questionava. Mas isso é a essência da profissão, para ela poder discutir, tem que entender. Eu tive muita dificuldade porque eu não achei outra igual. Rejane, é difícil de se achar igual. Porque... E apesar de vir essa onda da farmácia clínica, que eu acho que é essencial, mas infelizmente, e aí agora vem a parte ruim que eu vou falar dos seus coleguinhas, tá? Porque assim, nossos colegas. Porque eu acho que as pessoas, os farmacêuticos, eles se focam muito em estoque. Em gerenciar a farmácia hospitalar, em gerenciar a parte física, se é o que entra, o que tem, o que não tem, o que está saindo, se vê, mas nem tanto na parte clínica, que eu acho
que particularmente eu acho que deve ser uma das mais bonitas da profissão de vocês. Sim. Porque você vê a diferença que você pode fazer na conduta de um paciente, eu acho que é fundamental. Então, assim, e eu digo como quem trabalhou dentro do pronto-socorro, hoje eu trabalho também no Santa Juliana, e assim, já passaram vários farmacêuticos e eu vejo uma dificuldade grande, porque acaba que eu faço muitas vezes o papel que seria do farmacêutico clínico. Primeiro porque a maioria tem medo de sequer questionar o que o médico prescreveu. E ele não deveria, porque ele tem, o conhecimento que ele tem, ele pode questionar. Porque com o conhecimento técnico, nada vai derrubar teu conhecimento técnico. Só que parece que tem que ter eu assinando e eu escrevendo, porque as pessoas não param para pensar naquilo, vira uma coisa, quando eu digo que eu tenho dificuldade, é isso, é uma coisa automática, mas isso eu estou falando desde o ERB, né, que a maioria, o que acontece é assim, vem uma ficha de antimicrobiano, nem se preocupe em olhar, simplesmente, no ERB eu ainda entendia, porque o farmacêutico também entendia parcialmente, né, porque quando o farmacêutico estava presente também não fazia muita diferença não, eram os apoios da farmácia que me mandavam as fichas, coisa, e eu pegava, pedia, escreve isso assim, que era a minha análise daquela solicitação. Até porque eram poucos, né, para o mundo. E assim, e eu vejo muito essa dificuldade, porque parece que eu tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu estou enxugando o gelo, porque a mesma coisa, para o mesmo tipo de solicitação, eu repito 500 vezes. Ela já poderia ter sido barrada lá. E não precisaria, por exemplo, uma ficha de antimicrobiano que vem sem de meropenem, que vem sem uma justificativa, não era nem para chegar em mim, porque já sabe que tem que ser justificado. E aí tem uma questão, porque muitas vezes a ficha vem com diagnóstico. Tipo, vem sepse. Mas é um diagnóstico meia boca, porque não diz nem o foco dessa sepse. Como é que você vai saber para... E assim, sepse é uma situação particular, porque sepse você tem que entrar com antibiótico na primeira hora. Então eu falo assim, quando chegar sepse, libera, eu vou ver a ficha e aí... né? Mas pelo menos o paciente já recebeu aquela primeira dose que é o essencial. Que a gente chama que é início empírico, né? Para depois a gente fazer a guiada. Mas não vem. Por que que... E desde quando uma sepse não pode ser tratada com a cefalosporina? Com um ceftriaxona? Desde quando? Pode. O que precisa é ser um antibiótico e tá direcionado ao foco. Por isso que o foco na sepse é importante você saber. E aí, vem assim, não é colocado, por exemplo, que às vezes veio sepse, o povo acha que tem que entrar com meropenem. De cara. De cara. Mas aí você queima toda a sua... Pois assim, eu queimei trocentos antibióticos que poderiam ter sido usados. E aí eu pergunto, aí eu falo assim, vem cá, mas qual é a justificativa para o meropenem? Para que meropenem em vanco? Por quê? É porque já é rotina. Aí ele já fala, não, porque assim, já é rotina. Não, veio da unidade, da outra unidade. Veio da outra unidade usando. Eu falei assim, isso não é justificativa. Eu quero saber, tem cultura? Tem cultura? Usou alguma coisa antes? Que isso é um problema. Os médicos também têm uma anotação péssima. Verdade. Porque isso não está escrito lá. Nós que precisamos fazer a conciliação medicamentosa. É terrível porque você não tem um histórico. E aí é muito complicado. Quando vem de outra unidade, até pior, né? Você tem pior, porque tem que ir com relatório, de transferência para transferência. Que nem sempre tem os dados. Né? E aí, bom, eu acabo comprando briga com muito
coleguinha, né? Porque... Pois é. E aí eu tenho que... E quando eu digo, porque olha, eu pego prescrição onde a dose é subdose, e a gente está vivendo num mundo onde a multiresistência é um dos maiores problemas que a OMS está colocando. Tanto é que a política de segurança do paciente foi justamente pensando em todo esse uso inadequado. E é muito complicado, porque, assim, não sabem prescrever. Primeiro, não sabem prescrever colocando o foco o foco no foco da infecção, né, no sítio da infecção. Se é pulmonar, porque tem antibiótico que vai agir melhor no pulmão, tem antibiótico que age melhor na urina, né, no rim. Então, assim, ou na bexiga. Então, eu tenho que saber qual é o local que tem essa infecção para poder tratar. E ter a minha melhor escolha. E aí nessa, assim, até para definir dose, tempo de uso. Isso. E aí é um outro problema. E o pior, que muitos se acham os top da galáxia. Aí fazem umas associações esdrúxulas. Vai por tentativa, né? Não, mas umas associações assim, tipo, pega antibiótico que cobre, tem o mesmo espectro, que cobre as mesmas... Praticamente as mesmas, às vezes a diferença é uma, duas coisinhas, mas pega mesmo e dá 2 antibióticos, pra quê? Aí eu indefiro. Quando eu indefiro, aí o povo já enlouquece. Você pega uma inimizade aí. Eu penei muito dentro do pronto-socorro. Sim. Penei e ainda peno de vez em quando no Santa Juliana, mas já consegui melhorar consideravelmente. Conseguiu? Aí como é que você conseguiu? Implantou protocolo? Conseguiu? Não, protocolo, primeiro, protocolo ninguém lê, porque qual é o grande problema de protocolo? Nós escrevemos tantos protocolos de lá para cá. Mas qual é o grande problema do protocolo? E aí eu falo específico, vamos dizer, eu vou falar do de antibiótico, mas isso vale para qualquer protocolo. O protocolo ele deve ser discutido. Porque ele tem várias exceções. Porque senão eu pego de qualquer canto, copio, porque, assim, óbvio que eu tenho que considerar a minha flora, né, a flora bacteriana local, mas eu posso pegar de qualquer canto, porque não muda muito, acaba não mudando muito. E aplico. Mas justamente por isso. Mas quando a gente já fala assim, ele não muda tanto. E por que ainda erra? Pois é, mas aí qual é a questão? Porque eu cansei de pegar a prescrição A gente não consegue que os profissionais parem meia horinha que seja para discutir um protocolo. Tanto é o que o colega me ensinou, né? Tanto no público como no privado. A gente não consegue. E protocolo que não é discutido com o corpo clínico, você não consegue implantar. Então, e é com todos. É no embate. É no embate. E assim, no embate em termos, porque se você for para peia, você acaba se indispondo com as pessoas e não vai levar a lugar nenhum. Só vai arrumar inimizade. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque eu arrumei muita inimizade. Então, assim, o que eu vejo é que você tem que ir pelas beiradas, né? Você tem que ir conquistando. E eu vou dizer, dentro do Santa Juliana, eu consegui conquistar algumas pessoas que todo mundo dizia que eram dificílimas. Você dobrou. Mesmo, e no pronto-socorro também. Então, assim, você tem que ir arrumando um jeito, e cada um vai ter o seu jeito de conseguir chegar nessas pessoas para poder implementar alguma coisa. O protocolo em si, eu vou lhe dizer que a gente tem muita dificuldade, principalmente porque, assim, lá fora eu acho que tem, mas eu acho que muito menos do que aqui. Aqui ainda é muito arraigado a coisa de que médico é Deus. E a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. E aí de quebrar essa bolha, né? De furar a bolha. Que eu acho que a gente não pode pensar dessa forma. Porque o médico, assim como o farmacêutico, assim como o enfermeiro, ele é um ser humano, ele vai errar, ele vai ter as falhas dele, como todo mundo tem. E a equipe está junto para ajudar isso. E outra, ninguém trabalha sozinho. E ninguém vai saber tudo. Porque Deus sabe tudo, então o médico já deixa de ser Deus, porque ele não vai saber tudo. Ele não vai saber, exatamente. Então, assim, e outro, para quê? Como é que eu vou dizer, não, porque eu sei, eu não sei.
Hoje eu ainda tenho um celular que eu posso estar pesquisando alguma naquele coisa. tempo que a gente não tinha. Pois é. Mas assim, eu preciso de uma equipe multi. Daí a equipe multi. Daí eu ter um farmacêutico que vai me auxiliar, muitas vezes, e isso com Rejane a gente tinha muito, às vezes ela nas pesquisas dela, ela não conseguia achar a dúvida que a gente tinha. Ela cansava de me ligar perguntando. Ela ligava para o negócio da sociedade, não sei das quantas, da SBRAF, isso. Ela ligava para os contatos dela de fora. Enquanto ela não descobria, ela não sossegava, mas ela trazia uma resposta. E ela chegava, gente, assim, não tem como. Nós estamos com uma situação aqui assim, assim, assim. Eu e Rossana, era sempre as duas assim. E nós precisamos dessa resposta. Rossana, ligue lá no Conselho Federal de Farmácia, ligue na SBRAF, ligue onde for. E eu precisava dessa informação. E ajudava. Essas informações? Conseguia? Muito conseguia. Mas acho que quase tudo a gente sempre tinha resposta. E sempre... E lá vocês conseguiram montar muitos protocolos internos? Não, eu sou... Olha, nós... Porque Regiane adorava essa questão dos protocolos. Nós somos a equipe que conseguiu botar as caixas de pérfuro cortante. Foi a coisa mais feliz que eu já passei na minha vida. Nunca pensei que eu fosse ficar feliz por conseguir as caixas. E a gente conseguiu para o ERB, e depois foi para o estado inteiro. Porque como ia comprar para lá, e foi para todos de Rio Branco, e depois para o estado inteiro. Mas eu nunca fiquei tão feliz na minha vida quando eu vi uma caixa, porque na época que eu cheguei aqui, eram as caixas de papelão. Sim. Garrafa PET. Passada com esparadrapo ou com fita crepe. Exatamente. Essas eram as caixas usadas para descarte de material perfurante. E que hoje a gente tem que comprar todos os tamanhos. Pois é. Então, assim, eu posso dizer que eu tô ficando velha mesmo. Porque é muita coisa. Então, a gente conseguiu muita coisa. Vou também citar uma colega sua ainda, porque não deixa de ser farmacêutica nunca, né? Não, mas assim, que houveram atritos, mas assim, que passou pelo pronto-socorro, que a gente também conseguiu fazer um trabalho bom, que foi a Valédia. Que a gente fez, foi com ela que eu consegui fazer, na época que ela estava na farmácia do ERB, que a gente conseguiu fazer o levantamento, que foi uma das coisas que a gente conseguiu levantar e daí montar, foi daí que a gente conseguiu montar a estadual. Que foi na época que a gente conseguiu fazer o levantamento de custo da Vanco. Lembro bem. Foi um tanto trabalheiro. Pois é, mas a gente conseguiu mostrar o quanto que a gente podia que a gente reduziu de consumo de vancomicina dentro do pronto-socorro. E é a atuação, viu, gente? E era uma farmacêutica na época que identificou esse boom no uso. E que juntas vocês conseguiram ali com o uso racional, e com o uso racional a gente conseguiu reduzir, e com controle, né, através da ficha, a gente conseguiu reduzir absurdamente. É a nossa essência maior de falar do uso outro racional. Ponto que eu acho muito falho de uma maneira geral para a gente aqui, porque quando eu vou para congresso, para encontro fora, eu vejo que muita gente tem, que é a parte financeira da farmácia. Assim, e do controle de infecção, voltando para mim, da parte do custo. Quando você fala em custo, quanto custa um paciente com pneumonia na UTI? E isso faz parte, inclusive, de um projeto que, na época que eu ainda estava no pronto-socorro, a gente conseguiu inserir o pronto-socorro do PROAD, um projeto do PROAD SUS, que foi o Saúde em Nossas Mãos, que acabou que depois que eu saí, o povo largou de mão e o hospital foi convidado a se retirar do projeto. E depois eu consegui botar o Santa Juliana. E a gente conseguiu fazer. Que bom! E terminou o projeto. Então, assim, parece que o ERB depois entrou de novo, não sei, ou foi outro projeto, não sei. Mas, assim, a gente consegue, porque você, gestor, a gente só consegue
sensibilizar gestor, e foi com isso que a gente conseguiu sensibilizar a secretária na época, que foi mostrando redução de custo. Mas é por isso que quando você fala assim da questão do farmacêutico no controle, contar as caixinhas e tal, esse link entre a farmácia clínica e os custos, ele tem que existir. Tem que existir, mas não basta eu ter um farmacêutico, que esse é o grande problema. Que eu entendo a dificuldade, por quê? Porque eu vejo que as pessoas acham que farmácia, que é o entendimento da maioria dos gestores, que a gente conta caixa. Que farmácia é só controle de estoque. E não é. E aí esse link, aí eu aproveito assim para falar, a gente fala muito de custo versus valores. O que é você ter um custo na farmácia, o que é você valorar o teu trabalho. Quando você tem um custo, você lembra da época que a gente fez o custo também da albumina? Uhum. Que aí foi quando até eu montei a ficha baseada no do Ministério, que era da liberação de albumina. Porque assim, a albumina, pela nossa curva ABC, ela é considerada de maior uso dentro do herb. Só que se você for ver lá, mas é tantas caixinhas, mas o custo dela era elevado. E aí quando você vê o custo-valor, aí é onde entra o clínico. Para que eu vou usar albumina e quando eu vou usar albumina? E aí a falta que você faz de um farmacêutico junto com a equipe multi, que é de ter um médico junto para dizer assim. E entra também que a gente nós fomos, e aí somos nós, porque era porque você que era todo mundo. Você era que estava no assistência farmacêutica, né? Que nós fomos a primeira comissão a fazer a padronização de medicamentos de todo o estado. Material que foi a equipe de vocês. E depois foi a de material. Eu participei das duas. Porque na de medicamento era só de antibiótico. Mas o que a gente viu foi que aí é um outro problema, que tinha antibióticos que são usados essencialmente em infecções graves, eram mandados, vamos dizer, para Santa Rosa. E não levava em consideração, gente, a tipificação da unidade. Porque, assim, Santa Rosa precisa? Sim, mas não é para estocagem. Era em exceções. E isso não era considerado. E a gente conseguiu, nessa padronização, e aí só eu participei da primeira, da segunda. A Comissão de Farmácia Terapêutica do Estado, nós fomos responsáveis pela primeira Comissão de Farmácia Terapêutica do Estado, onde a gente padronizou os medicamentos e insumos hospitalares do Estado. E de material, até hoje eu tenho aquela planilha miserável. Ai, compartilha. E a presença na comissão era de médicos e enfermeiros e trabalhamos juntos. E por que um médico? Principalmente um médico que entender desse lado de infectologia, porque a gente precisava de dados importantes na questão dos antibióticos. E era nisso que a gente dava o gol na gestão, né? Com a Regiane nessa... é muito bom lembrar. E quando tinha alguma coisa muito específica de alguma especialidade, a gente entrava em contato com o especialista para poder quando era alguma coisa voltada a neuro, na parte de material, quando eram algumas coisas voltadas, por exemplo, para radiologia, o que eu ia saber da radiologia? Da neuro. Foi. Então, a gente tem que chamar o especialista para poder ele estar informando fazendo aquela análise. Não conseguimos fazer gestão sozinhas. Não, ou você trabalha em equipe ou você está lascado. Porque, e aí vamos ser muito claros, é um trabalho de corno. Muito. É um trabalho assim... É exaustivo, mas é muito satisfatório depois que você termina e que vê a coisa andando. Se a coisa andar como deve andar. Porque a gente sabe que gestão pública é bem complicado por questão financeira mesmo, né? E nós somos um estado pobre.
né? Um estado que não tem, recebe os valores federais de outros, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente acaba tendo que priorizar algumas coisas, mas eu acho que se você otimizar, e padronização é uma coisa, mas não é uma padronização da minha cabeça. Ela não é engessada, né? E não é uma padronização que eu tirei do nada. E tem que ser uma padronização baseada no levantamento. Na série histórica, de vigilância, né? Assim, na série vigilância, em toda a série histórica do estado, o que aquele município atende? E os pacientes de determinada patologia vão ficar lá, então ele não precisa daquele medicamento lá, porque ele vai ser transferido para outro lugar. Então, assim, se eu não tiver, por exemplo, e é uma dificuldade, uma coisa que eu sinto falta de ter, muitas vezes, é um estatístico dentro da secretaria, para auxiliar tanto as equipes de vigilância epidemiológica, que acabam tendo que fazer estatística, quanto a gente do controle de infecção, que a gente trabalha muito com dado. E assim, eu sinto muita falta. E eu já sinto falta da central de custo, para me saber. Também. Outros dados também. A gente fala assim para saber. Trabalhar custo, porque é diferente de trabalhar gasto, que as pessoas às vezes confundem. Não podemos misturar. Gasto é uma coisa, custo é outra. O custo envolve muito mais do que o que você gastou para comprar aquilo ali. Então, assim, quando eu vou levantar quanto me custa uma pneumonia associada à ventilação dentro da UTI, muito além dos remédios. Porque a gente pode falar dos evitáveis e da situação exposta. E são dois custos aí que a gente vai estar. Gente, a gente ia falar aqui assim. Assunto tem muito. E a gente tem um problema, que começa a falar é uma desgraça. Porque é um tema que a gente gosta. Isso aqui é de Rossana para Rossana. Como sempre, a gente até quando a gente se ligava, Rossana é a Rossana. Gente, doutora Rossana, ela trabalhou durante muitos anos, aí agora sim, não tem como não falar dessa pessoa que é muito importante pra gente, mas eu gostaria aqui de frisar e fazer minha pequena homenagem a essa amiga. Ela trabalhou durante muitos anos ao lado dessa farmacêutica e muito amiga, que é a Regiane Vieira. Ela deixou uma marca importantíssima nas equipes e em que ela atuou. E eu gostaria que a Rossana, que estava ali do lado, que elas eram mesmo quase irmãs ali, compartilhasse um pouquinho sobre quem foi Regiane, né? Como foi essa profissional e essa colega. Porque, assim, em vários momentos eu lembro, Regiane, desde o momento que a gente às vezes discutia, brigava, mas era por um propósito único, que era um propósito único que a gente sempre tinha, a valorização da classe. E ela fazia isso muito bem, porque como gestora do conselho, posso dizer para vocês que ela ia a pé para o conselho. Ela ficava sozinha no conselho, ela colocou os números, esses númerozinhos que vocês têm de CRF, quando mudou Rondônia Acre, ela fez ali, o manual de cada um. E ela teve uma contribuição com essa valorização muito grande. E nada melhor do que a doutora Rossana, que trabalhou ali, com ela, assim, grudadinha, para falar um pouquinho de quem foi Regiane. Nossa, assim, não tem muitas palavras, eu não tenho palavras para descrever, porque, assim, eu acho que era uma, assim, como pessoa nem se fala, porque, assim, irmã de alma, acho que foi um encontro de irmãs de outras vidas aí. Porque a gente tinha uma relação que às vezes a gente não precisava nem falar. Uma já sabia e a gente, por exemplo, ela ia trabalhar a gente fazia muita coisa lá em casa, porque a internet do pronto-socorro ou das secretarias eram muito ruins, e a gente ia uma ia para casa da outra, né? Trabalhando lá. E assim, às vezes a gente olhava para a outra, assim, a gente já sabia. Então, era muito isso. É uma pessoa dedicada, assim, dedicada e que honrou a profissão, assim, como poucas pessoas que eu conheço, sabe? Assim, tanto de bioquímica como farmacêutica. Eu acho que quem conheceu e quem trabalhou Regiane, ela foi completa, sim. Que ela passou pela farmácia do pronto-socorro, passou pelo laboratório do pronto-socorro, assim, quem trabalhou com ela sabe da dedicação e do compromisso
Porque ela era compromissada com tudo que ela fazia, né? Esse é o legado que você acha que ela deixou? Ela deixou muita coisa, né? Deixa. Além dos meninos dela que são meus filhos postiços e os meus netos postiços. A tua continuação. Mas eu acho que assim as pessoas têm que se espelhar não em quem é bem sucedido simplesmente financeiramente, mas em quem tem dignidade. Eu acho que a palavra é dignidade. Acho que a produção tem uma foto dela aí, né? Acho que a produção podia colocar, porque quem faz a profissão dignamente. Eu acho que dignidade é uma palavra que muito define Rejane. Ela nunca utilizou da profissão para ganhar, todo mundo, né? Utiliza a profissão para isso, mas eu posso aqui complementar, dizer que ela nunca utilizou isso como uma escada de vaidade. Não, ela utilizou a profissão como por amor. Mas aí é onde eu digo que acho que uma palavra que define muito é dignidade, porque ela exerceu a profissão dignamente e com maestria. Eu acho que assim, falhar todos nós falhamos, mas assim, todos os dias, todos os momentos. Mas com compromisso com aquilo que ela fazia, e tudo que ela ia fazer, ela tinha esse compromisso. Tudo que ela se metia, seja no conselho, seja num negócio lá de saúde, como é que é? O Conselho Estadual de Saúde, que ela também fez. Então, assim, então, tudo que ela se metia, ela era com, assim, uma pessoa digna e que fazia com compromisso de entregar o que ela se propôs a entregar. Ela tinha um produto final. Não, existe, a gente sempre falou assim que de Regiane não existia só palavras, porque a gente sabe que tem alguns que fazem muito confete, falam, e a diferença na ação tá imensa, né? Entre o agir e o falar. Regiane era exatamente o que ela falava. E o que eu sempre questionei isso dentro da coordenação, né, na comissão estadual de controle de infecção, porque eu falei assim, a gente trabalha muito e divulga pouco, porque a gente é o contrário do povo que faz, que tá aí em alta, porque a gente sempre foi de ralar, trabalhar. E Regiane é muito isso, a gente não tinha isso, né? A gente não divulgava as e a atividades. gente tem essa dificuldade de divulgar, até hoje dados, tem. Também. Mas eu acho que a palavra que define Regiane Vieira dos Santos é dignidade. Dignidade na vida e na profissão. Verdade. Tu conseguiu colocar foto? Na foto dela, pra gente relembrar aqui da minha amiga Regiane, para todos nós. E o reforço que eu faço aqui na mensagem, pessoal, a valorização dessa parceria entre profissionais, cuidado seguro, com responsabilidade compartilhada, a importância de reconhecer quem constrói e quem já construiu esse caminho de valorização. Eu acho que é a mensagem que a gente deixa de um podcast com essa magnitude. E aí, na nossa, assim, eu poderia ficar com a Rossana, que eu ia ficar... Para finalizar, eu vou passar a bola para a Rossana, que eu acho que ela domina isso muito bem, para que ela deixe essa mensagem de incentivo para todos os profissionais, estudantes, toda a sociedade aí que nos escuta, que é essa de construir pontes, construir trajetórias, e para construirmos aí um mundo melhor para todos nós, um cuidado melhor, porque é para isso que nós estamos, para isso que nós nos formamos, para cuidar. Então, eu acho que ela passando a bola para ela, que ela fala muito bem sobre essa trajetória. Não, eu só acho que assim, todos os profissionais, ninguém tem que querer ser melhor do que ninguém. Todos, se a gente tirar uma peça do tabuleiro, a coisa não vai andar e não vai fluir. Então, assim, não adianta.
sabe, o pessoal fica brigando por negócio, é ato médico, isso é ato de fulano, é de ciclano. Vamos fazer o nosso bem? Porque se a gente Cada um fizer pode o fazer a nosso sua bem, parte, né? isso, e vamos trabalhar em equipe, porque sem equipe, ninguém vai para lugar nenhum, e o coitado do paciente vai sofrer. Porque eu preciso de uma equipe, eu preciso de quem limpa, porque se eu não tiver um hospital limpo, olha a desgraça. Olha o mal que isso pode causar. Eu preciso de uma lavanderia funcionando, porque senão não vai ter roupa de cama para o paciente, não vai ter roupa no centro cirúrgico. Verdade. Então, todo mundo e a saúde é isso. A saúde é um Lego. Tu tem que encaixar as exatamente pessoas isso. e se eu tirar uma peça daquela, a peça se desmonta. Então eu preciso, e a gente não tem que ficar com isso, e ninguém é melhor do que ninguém. Agora a gente tem que se basear em conhecimento, e isso é que não pode faltar. Verdade. Porque eu não posso O achismo não dá mais. Eu não posso achar que eu sei tudo, porque ninguém sabe tudo. Ainda mais na área da saúde, que Meu Deus, a cada segundo tem 300 coisas novas. E a gente tem que estudar todos os dias. Então, assim, eu acho que fundamental é isso. E trabalhar em equipe e valorizar a equipe. Porque ninguém é melhor do que ninguém. O ser humano não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Caba pode ter muito dinheiro, mas ele não vai ser melhor do que eu. Mesmo buraco, com certeza. A gente saiu de um lugar semelhante e vai voltar para o mesmo cantinho, ou queimadinho. Alguns vão para o inferno, outros vão para outro canto, mas tudo bem. Mas vamos, né? Vamos embora agora, né? E todo mundo vai ter o mesmo fim. Isso é certo, todo mundo vai ter o mesmo fim. Todo mundo morre um dia, mas a gente precisa entender que a gente precisa do outro. Esse senso de necessidade do coleguinha, a gente precisa ter. E respeito, trabalhar com respeito, que sem isso não é essencial. É essencial para tudo. Acho que é isso. E pensar sempre na multidisciplinariedade, porque sem isso a saúde não caminha. Eu acho que esses entravezinhos talvez seja a necessidade para a saúde do futuro, né? Gente, ficamos aqui hoje, assim, só temos a agradecer. Rossana, muito obrigada por atender nosso convite. Muito bom bater papo com a doutora Rossana Lourdes Macedo, essa grande profissional, em que eu conheci lá do SAI, olha, trocávamos figurinhas de medicamentos para HIV. E na depois, época do AZT. Do AZT ainda, né? E depois caminhamos aí, fizemos a padronização dos estados, caminhamos juntos. Então, é muito bom a gente chegar numa trajetória e dizer que a gente pode contar com profissionais assim. E a outra, gente, a gente leva para a vida, porque qualquer coisa é uma ligando para outra ainda tirando informação. Rossana é Rossana e vai ficar aí com a gente. E eu não podia deixar aqui de lembrar minha amiga Regiane Vieira dos Santos, esteja onde você estiver, você está com a gente. E eu só tenho que te homenagear em tantos, porque você só nos deixou orgulho de fazer essa ponte sempre. Gente, e nós ficamos com mais um Podfarmas, o podcast do profissional da saúde, do profissional farmacêutico. Muito obrigado por fazerem parte. Obrigado, Rossana, por mais esse Podfarmas. E ficamos aqui. Até o próximo.